Ontem foi seu aniversário e só para perguntar assim, eu fico imaginando o que a pessoa vai dar de presente para você, né? Que já tem tudo, que pode ter tudo. E eu queria saber o que você queria ganhar de presente que você não ganhou ainda. Olha, felizmente, né, nessa altura da minha vida, eu conquistei tantas coisas que eu nunca imaginei, não é? A maior delas é estar aqui, sentada nessa cadeira, presidindo esse clube gigante. Então, eu acho que o maior presente que eu já ganhei foi ter a confiança do associado, do torcedor, da torcedora e estar aqui comandando esses milhões de torcedores. Vou te falar uma coisa, Alicia, quando eu tomei posse, fiquei muito emocionada, que eu não sou muito emotiva, mas nesse dia eu fiquei muito emocionada, que eu vi o peso da responsabilidade de estar à frente desse clube. Eu falei que isso é o ápice da minha vida e eu acho que é. Então, eu acho que eu não preciso mais ganhar mais absolutamente nada. Aliás, gostaria sim de ganhar o tricampeonato brasileiro. Isso que eu ia dizer. Gostaria, alguns títulos. Mas às vezes não depende só da presidente. Eu faço tudo que eu posso. Tanto que eu costumo dizer que porque me perguntam, Leila, você fica nervosa quando você vai assistir um jogo do Palmeiras? Você sabe que eu sou uma mulher tranquila? Sabe por quê, Alicia? Eu faço tudo. Eu me dedico 24 horas ao Palmeiras. Então, tem coisas que eu não tenho controle. Então, quando eu sento, não é? Para assistir a um jogo, o que eu posso fazer? Tudo torcer. Que eu podia fazer, exatamente, só torcer. Sabe? Então, exatamente, eu gostaria de ganhar o tricampeonato brasileiro. Pronto, seria um presente não só para você. Exatamente. Falando ainda sobre o seu aniversário, ontem teve uma festa no clube com o Jota Quest. Sim. E a sua posição agora na campanha e na eleição para a presidência tem feito muitas críticas em relação ao uso do clube, com stand, com brindes, com shows, com reformas de piscina, de parquinho, enfim, as coisas do clube social, acusando você de se utilizar desse poder, um abuso de poder durante a campanha. Né? Como é que você se coloca em relação a isso? Olha, Alicia, eu acho que essas pessoas que falam isso, essas pessoas da oposição, o candidato da oposição, ele está tão acostumado a não oferecer nada ao clube, não é? Essa oposição está tão acostumada a só retirar benefícios do clube que quando chega alguém querendo contribuir, fazer alguma coisa pelo clube, pelo associado, eles sentem alguma estranheza. Eu sempre fiz isso, Alicia, sempre. Eu, quando era patrocinadora, somente patrocinadora, antes de ser conselheira, eu sempre fiz ações dentro do clube de entrega de ovos de Páscoa para as crianças do clube, Dia das Crianças, brinquedo para as crianças, Natal, brinquedo para as crianças, tudo arcado por mim, não é? Por mim e para as minhas empresas. Então eu sempre fiz. Aí eu fui eleita conselheira, continuei fazendo. Fui eleita presidente, continuei fazendo e muito mais. Não é? Na minha campanha, eu prometi fazer a reforma do parque aquático, sem custo para o associado, sem custo para o clube. Fiz, paguei. Coisa que nunca ninguém fez, vocês sabem disso. A história, o passado do Palmeiras, as pessoas que administravam o Palmeiras, sabe? Essa pessoa da oposição que trabalhava com o diretor de futebol, isso não sou eu que estou falando. Entra lá no Google que vocês vão ver, você deve saber disso. O diretor de futebol da época, cujo essa oposição trabalhava com ele, foi encontrado dinheiro de empresário na conta desse diretor de futebol. Hoje não existe mais isso no Palmeiras, não existe. Então, eu só estou no Palmeiras para colaborar com o Palmeiras. A nossa campanha é uma campanha de altíssimo nível. Depois que passou o filtro, né, que eu e ele passamos nesse filtro no conselho, eles sentaram com o presidente do conselho, que o presidente do conselho do Palmeiras que dita as regras de como será a campanha. E eu não estive presente, quem esteve foi o meu primeiro vice. Esteve com o candidato da oposição e mais um vice-presidente dele, né, candidato. E foi exposto tudo que poderia ser feito. E foi ok, todos concordaram, não é? Então, foi determinado que teria que fazer um stand. O stand custaria 50 mil reais, não é? Foi determinado que poderia-se usar o ginásio, como nós usamos ontem no meu aniversário. 100 mil reais.
Eu paguei 50 mil reais, eu paguei 100 mil reais. Você acha que alguém tem condição de concorrer com você em pé de igualdade hoje no Palmeiras? Mas eu acho que sim, Mas o que é pé de igualdade? Financeiro? Financeiro? Ué, mas, o fato de você, né, ser a incumbente, já estar no cargo? Não, mas isso, eu estou no cargo, mas o que eu posso fazer? Eu não posso me afastar. Eu não posso andar coberta de burca, entendeu? Faço campanha, quem é você? Eu não posso, olha o olho aparecendo. Eu sou a presidente do clube. Não, isso acontece não só na presidência de um clube. Na presidência, o presidente do Brasil, os governadores, se eles são candidatos à reeleição, eles estão lá. Então, mas nesse caso concreto que eles reclamam dos valores, tá? Eu acho totalmente viável, Alicia. Porque se o candidato ele não pode financeiramente, ele poderia arrumar alguém que contribuísse para a campanha dele. E vou te dar um exemplo. Ele tem um vice-presidente, um candidato a vice, que há uns anos atrás ele pagou, esse candidato a vice, 50 mil dólares para beijar na boca de uma modelo. Isso está no Google, não sou eu que estou falando, está no Google, todo mundo viu, tem a foto lá, ele beijando a menina, ele pagou 50 mil dólares. Esse senhor é candidato a vice-presidente do candidato à oposição. Poxa, se ele tem 50 mil dólares para beijar na boca de uma modelo, ele não tem 50 mil reais para depositar e pagar no stand, esse dinheiro vai para os cofres do clube social, sabe? Então eu acho que ele não sabe bem quem são os vice-presidentes dele, sabe? Ele não teria 100 mil reais, isso vai entrar para os cofres do clube, para contribuir com o clube. Então, é aí que eu acho engraçado essa gente. Eles não conseguem 50 mil reais, não conseguem 100 mil reais. Eu queria saber como é que eles vão conseguir, se forem eleitos, não é? Patrocínios, investimentos para o Palmeiras. Não conseguem nada, Alicia, nada. Sabe? Aí quando eu falo isso, as pessoas acham que sou prepotente. Eu não sou prepotente. Eu respiro o Palmeiras. Eu vivo 24 horas no Palmeiras. Eu me afastei das minhas empresas. Eu conheço as pessoas, eu sei quem eles são. Essas pessoas que estão querendo voltar são pessoas apoiadas por antigos cartolas que só quebraram o clube, que só levaram vantagens indevidas em cima do clube. É essa gente que quer voltar, sabe? Então nós não vamos deixar. Então isso é tudo conversa fiada. 50 mil reais para uma campanha, para ser presidente de um clube do tamanho do Palmeiras, eu acho extremamente, vou te falar, barato. Olha o tamanho do Palmeiras. O Palmeiras tem que ser administrado por pessoas que não precisem do Palmeiras para sobreviver, tá? Você falou sobre ser acusada de prepotente, né? Por se colocar dessa forma. E você, numa entrevista um tempo atrás, foi muito criticada por se colocar numa posição de ter transformado o Palmeiras, quase como se tivesse resgatado o Palmeiras. E, obviamente, que as suas empresas também se beneficiaram muito dessa relação com o Palmeiras, né? Então, como é que você faz essa análise, assim, de equilíbrio de quem contribuiu mais para quem? Você para o Palmeiras para você e para as suas empresas? Porque hoje, se você vai aos lugares e é conhecida, é etiketada, as crianças, torcedoras de outros clubes querem tirar foto contigo, é por você ser presidente do Palmeiras. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Mas quando eu falo esse tipo de coisa, que as pessoas interpretam de uma outra forma, eu conto a história do momento que eu cheguei no Palmeiras. Quando eu digo eu cheguei no Palmeiras, minhas empresas chegaram no Palmeiras, tá? A situação que o Palmeiras estava. Isso não é denegrir a imagem do meu clube, é contar a história, é a verdade. O que eu costumo dizer também, no futebol as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. E eu falo a verdade, não é? Eu cheguei no Palmeiras em janeiro de 2015, Palmeiras há 2 anos, ok, o Palmeiras é um clube centenário, não tenho dúvida nenhuma, ninguém tem dúvida disso. Como a Crefisa também é uma empresa de 60 anos no mercado, que sempre viveu muito bem sem investir no futebol, sempre. Nós sempre fomos grandes investidores em mídia, mas nunca no futebol, nunca. E nós chegamos em 2015, essa era a situação do Palmeiras, tá? As minhas empresas estavam extremamente bem, não é? Palmeiras 2 anos sem patrocínio, o Palmeiras com sérias dificuldades financeiras para pagar os compromissos seríssimos. E nós chegamos, batemos na porta, não foi o Paulo Nobre que nos procurou, nunca. Eu não conhecia o Paulo nem o meu marido, não conhecíamos. Conhecíamos da imprensa, por ser presidente do Palmeiras.
Nós batemos aqui na porta. E tem a história, né? Que eu liguei para o call center, não acreditaram. Isso tudo é mais pura verdade. Eu liguei para cá. Eu liguei para cá porque meu marido sempre foi muito palmeirense e já estava muito bem de vida, não é? As empresas dele extremamente bem. Falei, Bento, você adora o Palmeiras? Vamos colaborar. O Palmeiras está em dificuldade. E estava em dificuldade. Você lembra bem, Alice, em 2014 nós quase caímos. Aí não pode lembrar disso porque eu estou denegrindo a imagem do Palmeiras. Eu não estou denegrindo a imagem do Palmeiras, em hipótese alguma. Eu estou contando a verdade, para as pessoas não esquecerem, para não deixar voltar o que era antes. Eu não quero isso. Não é? Então, esse é o momento que eu cheguei no Palmeiras, tá? O Allianz Parque inaugurado, aquele estádio espetacular. O Palmeiras numa dificuldade incrível, esportiva, né? E também com dificuldade financeira. Bati aqui na porta, comecei a patrocinar o Palmeiras, o que na época era o maior patrocínio da história do futebol das Américas, tá? E aquilo lá, você vai me dizer, Leila, como é que você quantificou o valor? Ninguém quantificou nada. Eu não tinha noção de valor, tá? Meu marido não tinha noção de valor, tá? Isso que eu estou te falando é a mais pura verdade. Pode quem quer falar outra coisa, não interessa. O que interessa é eu sei a verdade, eu vivi a verdade. Não é? A iniciativa foi minha, não foi nem do meu marido, foi minha iniciativa. E aí, porque as pessoas perguntam, Leila, houve algum planejamento de marketing? Zero, zero. Nós chegamos aqui para colaborar com o Palmeiras. O Paulo Nobre era o presidente na época, Maurício Gagliotti era vice-presidente, estava na mesa, não tinha nada dessa academia de futebol maravilhosa que você viu hoje aqui, isso não existia, tá? Era um galpão horroroso, não é? Isso há 10 anos atrás. E aí o Paulo pediu o valor, sabe? Nós em nenhum momento falamos, não, vamos pagar menos, não, é isso que você quer, Paulo? Ok, a gente paga, sabe? Então, ali não houve negociação. O Paulo pediu e nós pagamos. E naquele momento, eu sou advogada também, né? Eu sou jornalista e advogada. Eu não queria deixar aquilo só verbalmente, né? Eu falei, Paulo, tem um computador aí, vamos fazer uma carta, tá? Mas fechando o patrocínio, né? Que a gente vai pagar esse valor no master e que daqui a alguns dias a gente elabora o contrato. E nós assinamos. Então, de manhã eu liguei para cá, à tarde o presidente nos atendeu, e à tarde, nesse mesmo dia, iniciou-se a história mais espetacular de um patrocinador com um clube da história do futebol, eu não tenho dúvida, tá? E hoje você tem uma das empresas e é uma das pessoas mais conhecidas do Brasil do futebol. Sim, mas calma, também eu sou conhecida porque o desempenho foi espetacular, que talvez se eu não tivesse sido, eu seria conhecida Seria conhecida também. Também, né? Mas de outra forma, né? Mas calma. Então, o relacionamento começou assim, tá? Ah, Leila, você pensou quanto que sua empresa ia ganhar? Zero. Naquele momento, a nossa preocupação não era essa. Quanto que a Crefisa iria ganhar com isso? Não. Nós viemos aqui por amor ao Palmeiras. Ponto. Ponto. Ah, olha, você queria que sua marca aparecesse. Nós queríamos colaborar com o Palmeiras. Se eu quisesse que minhas marcas aparecessem, eu poderia, aquele valor que eu paguei aqui no Palmeiras, eu poderia ter pulverizado em vários clubes. Poderia ter feito isso. Que muita gente falou pra gente, pra mim e pro meu marido, olha, cuidado, porque você é vinculando muito a sua marca a um clube só, o clube rival não vai contratar. Eu falei, paciência, a gente está aqui focado em colaborar com o Palmeiras. E foi isso. Alicia, o que é feito de coração, entendeu? Tá acima do bem e do mal, entendeu? Sabe? E eu jamais imaginei, porque aquilo era diferente pra gente, né? A força do futebol, tá? Quando nós anunciamos esse patrocínio aqui no Palmeiras, olha, mas foi porque eu não contei pra ninguém, sabe? Aquilo foi um segredo, o presidente pediu, o Paulo, para não falar pra ninguém, que nós íamos anunciar numa entrevista coletiva, né? E eu não falei nada para ninguém, na minha empresa, nada, zero. Quem sabia era eu e meu marido. Menina, quando nós anunciamos, tá? Eu estava aqui na academia de futebol, me ligaram da Crefisa, falaram, Leila, o que está acontecendo? Seu departamento de marketing deve ter adorado ser pego de surpresa. Puxa, olha, os servidores caíram, entendeu? De tanto acesso,
Uma loucura. Eu falei pro meu marido, Beto, eu acho que a gente acertou sem querer, porque o objetivo não era esse, o objetivo era colaborar com o Palmeiras, sabe? Então, aí começou. E porque aí você vai perguntar, Leila, olha, foi um sucesso tão grande, por isso que vocês têm todo o uniforme. Mais ou menos, não é? Claro, o sucesso foi estrondoso das pessoas procurarem, não é? A Crefisa, quem é a Crefisa? Mas nós já éramos grandes anunciantes. Nós éramos anunciantes do Jornal Nacional, Carnaval, Big Brother. A gente sempre anunciou muito. E aí, o que acontece? A gente só tinha um master. Aí, à medida que o Palmeiras precisava de mais investimentos, não é? Chamavam a gente aqui e eu e meu marido, muito felizes, não é, em estar podendo colaborar com o Palmeiras. E aí o presidente precisava de mais dinheiro, entendeu? Aí eu comprava o omoplata. O presidente precisava mais dinheiro, eu comprava o short. Aí eu comprava a meia. Isso não foi uma iniciativa nossa. Aí já começou, o presidente viu que a gente estava muito animado, não é? E com resultados que também justificavam o investimento? Mais ou menos, sabe? Eu vou te falar que era mais na vontade de colaborar com o clube. Eu volto a insistir, Alicia, porque é muito complicado você focar, todo empresário sabe disso, né? Todo o seu investimento num negócio só. Eu poderia pulverizar, mas eu nunca quis pulverizar, nunca. Eu não tenho coragem de colocar minhas marcas em outro clube. Por quê? Porque eu sou palmeirense, eu amo o Palmeiras. Então, o Palmeiras aí foi esse sucesso. Eu começo a patrocinar em janeiro de 2015. O Palmeiras, em seguida, campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras, no ano seguinte, campeão brasileiro, depois de 22 anos. Aí começou essa trajetória espetacular. Óbvio, Alicia, óbvio. O futebol você se faz com investimento, mas também se faz com pessoas, com bons projetos, com bons profissionais, não é? Com seriedade, com transparência. Então, juntou tudo isso, não é? Mas futebol não se faz... Primeiro, é dinheiro, é investimento. Sem dinheiro você não faz o futebol de alta performance. Esquece. Aí depois disso, aí tem você... Nem depois disso, paralelamente, né? São bons profissionais, pessoas sérias. Então isso tudo... houve uma conjunção tão satisfatória que o Palmeiras, de 10 anos... Isso eu estou te falando, são 10 anos. É muito pouco tempo, sabe? Então, e isso, o que me tornou extremamente conhecida? Foi essa sequência de resultados positivos. Quando eu vi que eu podia ajudar financeiramente, como eu estava ajudando, tanto que nós compramos jogadores, que o povo não esquece, né? Só lembra do empréstimo que nós fizemos depois, que o Paulo Nobre também fez, e que o Palmeiras pagou ele, não é? Nós compramos jogadores, a Crefisa pagou, tá? E não recebeu nada em troca, sabe? Não aumentou patrocínio nem nada. A Crefisa pagava salários de jogadores, sabe? Que o torcedor, a gente falava isso, mas o torcedor esquece. Mas eu não esqueço, sabe? Então, a gente sempre esteve aqui para colaborar com o clube. Mas eu estava falando, eu fiquei muito conhecida porque o torcedor vinculou a nossa chegada, né, com aquele investimento, com essa trajetória espetacular do Palmeiras. E aí eu tive a ideia de me tornar conselheira do Palmeiras. Fui candidata ao Conselho do Palmeiras. Eu não pensei em ser presidente, Quando eu cheguei aqui para patrocinar o Palmeiras, eu jamais imaginei que eu poderia ser presidente do Palmeiras. Esquece. É que a vida vai mostrando, dando as possibilidades para a gente, e eu sou uma mulher que eu não perco oportunidade, tá? O cavalo está passando, eu subo no cavalo, entendeu? Uhum. E eu não deixo passar. Você tem que estar sempre ligada, né? E eu estou sempre esperta. E aí eu vi, gente, eu posso ajudar o Palmeiras com a nossa experiência como empresária, né? Falei, mas como é que eu posso ajudar? Vou ser conselheira. Aí eu fui eleita conselheira com a maior votação da história do Palmeiras. E isso porque as pessoas viam tudo aquilo que a gente estava fazendo no clube. Fui candidata à reeleição, novamente. Eu bati meu recorde. Aí depois mudou-se o estatuto para os 3 anos. As pessoas falavam que era como é que é? Era
Me falava que era um projeto Leila, porque queríamos mudar para os 3 anos, para que eu pudesse ser candidata após o Maurício. Mas o melhor tempo de mandato para um presidente de um clube, eu não tenho dúvida que são 3 anos. Não tenho dúvida. 2 anos é muito pouco. E aí mudou-se o estatuto para 3 anos, passou no Conselho Deliberativo, passou no Conselho Deliberativo, não foi canetada de ninguém, tá? Foi extremamente democrático, passou no Conselho Deliberativo. E aí eu pude ser candidata a presidente do Palmeiras, que no meu primeiro mandato, nesse mandato, não é? Tomara que seja o primeiro, né? Já está falando como presidenta reeleita. Não, tomara, né? Eu luto para isso, não é? E aí, mas não tem nada ganho, tá? Estou trabalhando para isso. Eu não tive candidato de oposição, né? E agora eu tenho esse candidato de oposição que, infelizmente, só fala bobagem. Você estava falando sobre o patrocínio, sobre essa relação quase umbilical sua da Crefisa com o Palmeiras, e agora está se passando por um processo de transição para um novo patrocinador. Hoje, a Procuradoria-Geral da República entrou com um pedido no Supremo para que seja considerada inconstitucional a lei que autoriza a operação das bets no Brasil. Nesse cenário de insegurança, de regulação, de questões de saúde pública, de questões econômicas muito sérias em relação às bets, seria o momento de o Palmeiras tentar evitar uma relação com uma bet, por mais que seja uma grande, uma já estabelecida? Olha, Alicia, o ciclo da Crefisa e da FAM vai terminar agora em dezembro. Esse contrato foi assinado pelo ex-presidente Maurício Gagliotti, não foi por mim. E nós, quando eu fui eleita, eu continuei honrando o contrato conforme assinado pelo Maurício Gagliotti. Termina agora em dezembro. A Crefisa e a FAM não vão continuar, sabe? Eu já não aguento mais ouvir falar em conflito de interesse, que eu não acredito nisso. Mas eu acho que existe um ciclo, eu acho que nós iniciamos e eu preciso encerrar. O Palmeiras precisa ter novos parceiros. E eu não tenho dúvida que as bets mudaram totalmente o panorama, inclusive financeiro, né, desses patrocínios. E eu não posso fugir disso. Eu não posso prejudicar o Palmeiras dessa forma, porque o clube, ele vive de investimento, como eu falei com você. Investimento alto. E eu quero continuar protagonista. Então, é uma medida muito recente. Nós vamos ver como isso vai caminhar, mas eu não tenho dúvida que os grandes players hoje são as bets e o Palmeiras não vai fugir disso. Mesmo com essa preocupação em relação à influência que isso pode ter na vida das pessoas, na vida financeira, na questão da regulação mesmo, que ainda é incerta. Sim, mas Alicia, o jogo já existe hoje, Alicia, sabe? Então também tem um pouco de preconceito, então acabam-se com todos os jogos. Então é que tem uma regulamentação decente, não é uma proteção para que se evite esse tipo de abusos, mas eu acho que você fugir dessas bets, eu acho difícil. Hoje você não vê um cenário em que alguém consiga competir do ponto de vista financeiro? Não vejo. Eu te falo isso como uma patrocinadora, tá? Porque eu sei quanto eu pago e eu vejo o que está acontecendo com essas bets. Eu acho difícil outro segmento investir o que essas bets andam investindo. Eu gostaria de fazer só perguntas relacionadas ao futebol, à gestão, mas você é a única presidente mulher entre os grandes clubes do Brasil e a gente sabe que isso acarreta muitas coisas e eu tenho a impressão, pelos seus movimentos, pelas coisas que você falou nos últimos anos, que a sua visão do que é ser mulher nesse ambiente possa ter mudado de quando você entrou até hoje, né? Você chegou no começo a ser perguntada sobre, né, como era, se você acreditava que as mulheres tinham algumas vantagens ou desvantagens ou não, e você ao longo do tempo foi se tornando, né, voluntariamente ou não, uma representante, um ícone, né, para as mulheres num ambiente que é muito machista, como nós duas sabemos muito bem, organizando a coletiva só para jornalistas mulheres, se posicionando, falando sobre o caso de jogadores condenados, quando você estava, né, à frente da seleção brasileira, pela CBF. Como é que a sua visão mudou, se é que mudou, sobre ser mulher no mundo ou ser mulher no futebol, e se essa transição do universo corporativo para o universo do futebol
mudou como você percebe, né, o machismo no mundo e a necessidade de lutar na causa feminista? Então, Alicia, eu sou de uma família que eu tenho 2 irmãos. Eu sou filha única como mulher. Então, eu sempre vivi sempre no meio de homens, né? Que eu nunca tive, não tenho irmã. E depois eu conheci muito jovem o meu marido. Eu vou te falar, eu nunca passou pela minha cabeça, olha, eu vou, desde menina, eu vou levantar bandeira feminista. Não, não. Eu nasci esse jeito que eu tenho hoje. Eu sempre tive vontade de estudar, porque eu morava em Cabo Frio. Eu fui criada numa cidade linda, no interior do estado do Rio. Lá não tinha faculdade, eu tive que sair muito jovem, com 17 anos, para o Rio, para fazer faculdade de jornalismo e de direito. Eu sempre tive vontade de trabalhar, de ser independente. Sempre tive. E isso nasceu comigo, não é? E eu tive a sorte de me casar, conhecer jovem. O meu marido, que é meu grande incentivador, eu acho que é o maior feminista que eu conheço, é ele, sabe? E desde que eu o conheci, meu marido sempre foi um grande empresário, sempre muito bem de vida. E depois eu me casei com ele, eu poderia ter me acomodado, né? Como centenas e milhares de mulheres se acomodam, que casam com homens ricos e não querem fazer nada. Mas eu não. Apesar de ter sempre muito conforto na minha vida, meu marido sempre me influenciou muito. Não é que eu tinha que trabalhar, tanto que eu me formei em jornalismo, depois eu fiz direito, foi até por orientação dele, Leila, estuda, faça direito. Porque quando você é mais nova, você é meio perdida na vida. Você não sabe muito o que fazer. Eu era assim. Quando você é muito jovem, você não sabe. Então eu tive essa sorte. Sorte de ter ele, mas também de eu ter essa vontade, que ninguém consegue nada porque outras pessoas te ajudaram. Não. O mérito é seu. Porque se você não quiser, nada acontece. Tanto que você vê mulheres casadas com homens riquíssimos ou filhos de pessoas muito bem de vida que não dão absolutamente nada. Então, mas se você... E ao contrário também, pessoas que não têm absolutamente nada. Isso é fantástico, né? A vida luta contra, mas eles não são fortes e conseguem vencer. Isso é lindo. Então, eu sempre quis, eu tive essa sorte, né, de ter uma vida confortável, que isso te ajuda também. É uma grande, né, te dá uma grande alavancada. E aí eu sempre lutei. Aí meu marido via que eu tinha talento, eu sempre fui a principal, sempre fui. Depois que eu fiquei mais velha, né, depois que eu me formei, eu me tornei a principal executiva das empresas dele. E eu não tenho dúvida que ele me colocou nesse cargo porque ele acreditava em mim. Porque se eu não acreditasse, pelo temperamento que o meu marido tem, eu falava, minha filha fica em casa, chega, sabe? Não, mas ele sabia que eu queria. Então, isso também parte muito, Alicia, de nós, mulheres. Nada cai do céu, você sabe disso. Você também está no meio do esporte, como mulher, você sabe como é difícil. É mais difícil. Muito mais, entendeu? Se você é uma grande mulher, uma grande jornalista, é porque você lutou muito. Então, às vezes, a gente ser mulher nesse mundo é um fardo muito grande, mas eu vou te falar, pode até cobrança das mulheres. Eu vou te dar exemplos no meu caso. Mas vamos lá, aí trabalhava, mas eu nunca liguei esse negócio, olha, porque eu sou mulher, que eu tenho mais dificuldade. Eu não sei também, é porque eu sempre estive numa empresa que era do meu marido. Muito rica. Pode ser também que isso ajudou eu não perceber, não é? Essa dificuldade que as mulheres têm, não é? No dia a dia. Mas eu sempre lidei com muito homem, que no mercado corporativo, no mercado financeiro, é sempre muito homem, mas também tem mulheres. E eu sempre lidei de igual para igual, eu sempre tive muita personalidade. Aí me torno conselheira e presidente do Palmeiras. Poxa, para eu ser presidente do Palmeiras, eu fui eleita a grande maioria dos votos são de homens. Então eu não posso dizer que meu clube foi machista, porque eles elegeram pela primeira vez na história uma mulher presidente desse clube gigante, que é um clube de tradição italiana, machista. Mas eu não me coloco, eu me coloco de igual para igual. Eles não se sentem constrangidos comigo e eu não me sinto constrangida
com eles. Porque se eles são grosseiros comigo, eu não deixo barato, Alicia. Eu não me vitimizo. Então, eles têm um pouco de receio de mim, sabe? Porque eu não me vitimizo. Isso que eu fico muito preocupada. Eu falo como mulher, eu posso falar porque eu sou mulher e paciência, entendeu? Me irrita profundamente quando a mulher se vitimiza. Vou te dar um exemplo. No caso, encontrei até com ela no jogo, do último jogo do feminino, tá? Aline, né? A moça que o Abel... Fanelli. Encontrei com ela. E aí, naquele episódio, poxa, o que veio de uma enxurrada de pessoas, Leila, você tem que se manifestar, Leila, você tem que se manifestar. Gente, eu vou me manifestar quando eu achar que eu deva me manifestar. Poxa, então toda hora que acontecer alguma coisa com uma mulher, a Leila, porque é presidente do Palmeiras, tem que se manifestar? Gente, não é assim. Isso daqui a pouco é um fardo para mim, eu ser mulher numa posição de destaque. Mas você não acha que é? Naquele momento? Ou em vários momentos, porque você acaba sendo mais cobrada por posicionamentos por ser mulher. Mas eu não vou fazer porque às vezes eu não concordo. Não é com o posicionamento da maioria das mulheres. Eu não concordo. Naquele caso especificamente, você entendeu que o Abel foi machista? Não achei que ele foi machista. É difícil para mim, por quê? Porque eu conheço o Abel. Eu estou diariamente com ele. Então, é diferente de pessoas que não convivem com ele diariamente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se fosse um homem perguntando aquilo, ele falaria a mesma coisa. Falaria a mesma coisa. O azar foi a mulher que fez, sabe? Dizer que ele errou, claro, sabe? Errou. Mas o Abel, ele não é machista. Não é. Então, eu não vou me dispor com o meu treinador, sabe? Eu conhecendo como ele trata as mulheres, sabe? Como ele é no dia a dia, eu não vou fazer isso, sabe? Então, eu achei que eu não deveria falar absolutamente nada. Eu no lugar da jornalista, ali, naquele momento, quando qualquer homem que me fale uma coisa que eu não goste, no momento eu falo, olha só, eu estou aqui trabalhando, você está aqui trabalhando. Eu estou fazendo uma pergunta singela. Por favor, não seja grosseiro comigo. Vou te fazer uma provocação. Você é uma mulher muito rica. Você é uma mulher numa posição de poder diferente de uma jornalista numa coletiva. Não. E como você sabe, em coletivas em que as mulheres são... Naquela, inclusive, eu acho que ela era única. Era, né? Eu acho que sim. Inclusive, é um movimento que você encampou diretamente, né? De uma presença maior de jornalistas mulheres organizando aquela coletiva que eu mencionei. Você entende que ela estava nessa posição de questionar e de se colocar? Poderia. Da mesma forma que ela é uma jornalista? Poderia, não tenho dúvida nenhuma. Esse é o problema, sabe? Você não pode, olha, não, por como eu sou uma simples jornalista, ela não é uma simples jornalista, ela é uma profissional. Ela está ali, ela precisa ser respeitada. Não estou dizendo, eu estou falando em qualquer situação. Aliás, isso eu falei para ela. Foi agora, no último jogo. Sabe? Então, porque senão, imagina se toda vez que eu achar que eu fui agredida verbalmente, não é falar, olha gente, coitada de mim, vocês mulherada do mundo inteiro, me protejam. Não, vai pra cima, gente. Fala. Mas educadamente, eu não estou dizendo para ela ser grosseira. Eu falo, olha, eu sou uma profissional, eu estou aqui, eu estou te fazendo uma pergunta. Por favor, tá? Você está sendo grosseiro comigo. Por favor, responda a minha pergunta. Eu tenho certeza absoluta, qualquer homem que ouvisse isso falaria, puxa, desculpa. Mas a mulher tem que se posicionar, mas não, mas a presidente do Palmeiras vai falar. Não, a presidente do Palmeiras não vai falar. A presidente do Palmeiras vai falar quando ela achar que deva. E também isso acontece comigo. Se alguém... Não coloque isso só porque você é rica. Não tem nada a ver. Mulheres ricas também sofrem abuso, sofrem violência. Que você sofra. Sofre humilhações, entendeu? Porque o mérito nunca é nosso. Alguém te ajudou, entendeu? Você está aqui, olha, porque esse te ajudaram. Não foi por mérito seu, esforço, arregaçar a manga, não. Não, porque, sabe, não é. Eu cheguei nessa altura da minha vida que eu sei que todos os méritos de todas nós, tá? Claro, tem sempre alguém que te estende a mão, né? Que te abre as portas, não é? Mas você que mantém as portas abertas. O mérito é seu.
Sabe, você tem que se posicionar, você tem que ter personalidade. Não esperar que o mundo de mulher venha e te olha, que absurdo. Não, fale. Aí, o que acontece? Na Aline, eu chamei ela para vir aqui. Eu quero conversar pessoalmente com você, não é? Não vou falar na imprensa, eu quero conversar com você. Ela não veio. Ela não veio. Eu falei, Aline, eu te chamei lá para a gente conversar. Ela não veio. Então, também, nós mulheres, Alice, você é uma mulher inteligente, a gente tem que tomar muito cuidado para não tornar um histerismo, sabe? Eu vou te falar, histeria, porque chama a gente de histérica. Mas eu falo com muita liberdade, como uma mulher, presidente de um clube gigante, que sofre esse tipo de violência, sabe? Mas eu não fico pedindo socorro para absolutamente ninguém. E eu acho que a mulher não tem que agir dessa forma, porque senão a gente não vai acabar com isso nunca. Nunca. Sabe? Porque isso está na sociedade. Se cada uma de nós nos posicionarmos de uma forma firme, sem esperar uma explosão do mundo para te defender, e eu ficar, nossa, olha só, olha o que ele fez comigo. Não, não quero. Nós não precisamos disso, Alicia. Nós não precisamos. É por isso que as pessoas... Aí você me diz, Leila, como é que você lida nesse meio? As pessoas me respeitam por causa disso. Não é porque eu sou rica, eu trato as pessoas que convivem comigo diariamente sabem que eu trato todos de uma forma extremamente respeitosa. Eu sou presidente do Palmeiras, claro, a última palavra é sempre minha, mas eu trato e eu convivo diariamente com meus profissionais, a gente trabalha um ao lado do outro. Eu nunca decido as coisas aqui sozinha, eu sempre ouço meus profissionais. Aqui ninguém impõe absolutamente nada. Eu trato as pessoas com extremo respeito, mas eu exijo que me tratem também. Mas eu sempre fui assim, sabe? Então, isso me incomoda quando diz, Leila, para você é fácil, você é uma mulher rica. Não, mulheres ricas sofrem também. É questão de personalidade. Eu conheço várias mulheres extremamente ricas, mas também muito frágeis. A gente não pode ser frágil. Nós não somos sexo frágil. Não somos. Enquanto nós não colocarmos isso na cabeça, não adianta. Uma sofre, claro, isso é bacana, para dar o jornalista, dar publicidade, ok. Mas a vítima também tem que se ajudar. Tem que denunciar, tem que botar a boca no mundo, tem que mostrar, falar, meu filho, você me respeita. Sabe? Poxa, uma jornalista com o microfone na mão, olha o baita poder que essa mulher tem, óbvio que tem. Sabe? Você se sente mais cobrada em determinados assuntos por ser mulher? Vou dar um exemplo. Futebol feminino do Palmeiras. Também. Os seus planos, o investimento para o Palmeiras poder jogar mais no Allianz, olha só, jogar menos em Jundiaí. Sim, deixa eu te falar uma coisa, Alicia. Eu nunca vi, não é, cobrarem os outros presidentes homens a respeito do futebol feminino como me cobram. Eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras tem futebol feminino, futebol masculino, tem a base, tem o clube social. Eu sou presidente de todas essas áreas, não é? Não só do futebol feminino. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que olhar só o futebol feminino. Não, eu olho o Palmeiras como um todo. Mas é demais essa cobrança, que não cobram os outros presidentes, que deveria cobrar. Eu trato a mulher... também outra coisa que aqui, eu acabei com isso aqui no Palmeiras. Antigamente, quando eram presidentes... Aliás, isso me levantou essa ideia depois da nossa coletiva com as mulheres. Tá? Saber quantas mulheres tinham trabalhando no Palmeiras. Porque você sabe que nas minhas empresas, a maioria dos colaboradores são mulheres. Inclusive em cargos de gerência e direção. Inclusive cargos de direção, claro. Sabe? Quem comanda meu marketing, que são milhões, é uma mulher. Quem comanda a minha tecnologia é uma mulher. Quem comanda o departamento jurídico, que são ações enormes que nós temos, é uma mulher. Sabe? Ixi, tem tantas, mas muitas. Mas eu vou te falar, mas não é porque a presidente, a Leila, presidente das minhas empresas, né? Que eu sou a presidente das empresas, é uma mulher que eu coloco mulheres. Não é. É porque elas são competentes. Disputam de igual para igual. Entra e fica quem for melhor, e elas são melhores.
Então elas ficam. Aí que eu fiz essa pesquisa lá, né? Que para mim isso era natural. Nós nunca, nem eu nem meu marido, porque eu te falando, meu marido ele é um grande admirador do sexo feminino. E aí, isso para mim era normal nas minhas empresas. Eu falei, deixa eu ver aqui no Palmeiras. Tem bem menos. Falei, poxa, aí eu liguei pro gerente de RH, falei, filho, poxa, peraí, poxa, eu sou mulher, o presidente do Palmeiras é uma mulher, eu não admito, sabe, que tem esse número, até que aqui no futebol nós temos 60, tá? Mas não tem condição, claro, eu não quero tirar uma pessoa, um homem, que esteja trabalhando bem, isso que tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem homens fantásticos e mulheres fantásticas. Eu não vou demitir os rapazes porque eu sou mulher, eu só quero mulher aqui. Não. Eu quero igualdade de condições. Aí que ele me falou, Leila, mas lá atrás, a determinação era contratar somente homens. Não pode. No passado, lá atrás. É o que essa gente da oposição, da época dessa gente da oposição. Não dá. Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu sou mulher, tá? Eu não admito isso. Também, óbvio, se o rapaz é melhor do que a moça, eu quero as mesmas oportunidades, tá? Então, hoje no Palmeiras é visto... Mas não ações afirmativas para ter mais mulheres. Não, eu não concordo com isso, sabe? Não concordo. Por isso que eu não sou uma feminista tão radical, sabe? Uma feminista light. Eu sou uma feminista light. Não posso fazer isso. Não posso, de jeito nenhum. Falando em light, você deu entrevistas recentemente falando sobre fair play financeiro. Sim. Né? E sobre essa busca a partir do ano que vem, especialmente, vocês já fizeram reuniões entre os clubes, para que haja um controle maior dos gastos dos clubes que estão endividados. Uhum. Como é que você imagina que isso vai se dar a partir do ano que vem, se você se reeleger e seguir presidente do Palmeiras, num cenário em que a gente vê investimentos, né, de SAF, cenários como o do Botafogo, por exemplo, com investimentos de SAF ligados a clubes de fora, cenários como o do Corinthians, de um clube endividado que continua gastando, né? Como você pretende combater isso e imaginando em que 2025 seja um ano em que o Palmeiras vá fazer também grandes investimentos? Sim, mas dentro das nossas possibilidades. Por causa do Mundial, a gente vai chegar nesses investimentos, porque certamente a torcida quer saber quais são os planos para o ano do Mundial. Mas voltando para a questão do fair play, como que você imagina isso se dando na prática? Olha, se é que você acredita que vai acontecer? Olha, Alicia, eu gostaria muito que acontecesse, mas é uma luta difícil. Aqui no Palmeiras eu já faço o meu fair play, porque eu não gasto acima do que eu possa, que não vá afetar os meus compromissos com meus atletas, com meus colaboradores, que eu acharia ridículo. Eu, na minha posição, eu como empresária, com credibilidade no mercado, entrar aqui na academia de futebol com salário atrasado dos colaboradores, não paga imagem dos atletas. Eu teria vergonha de entrar aqui e exigir alguma coisa dos meus profissionais. Então, em hipótese nenhuma, isso não vai acontecer no Palmeiras enquanto eu for presidente. Eu acho uma situação difícil, porque se esse fair play financeiro, que eu vou até te dizer, tem que ser um fair play leve, porque senão você quebra todos os clubes. Se não vier da CBF, isso não vai sair, Alicia. Porque eu acho que não é de interesse de alguns clubes. E você acha que vai vir da CBF? Eu não sei. Eu gostaria muito, aliás, é uma pauta que agora eu tomei a low profile, porque eu estou me dedicando à minha reeleição, que eu preciso ser reeleita presidente, porque senão não adianta eu ficar levantando grandes temas e aí dia 24 de novembro eu não conseguir a reeleição, não é? Porque o que me dá muita força é a minha posição como presidente do clube, né, do Palmeiras. Mas eu não tenho dúvida, se eu for reeleita presidente, vai ser uma pauta que eu vou conversar, mas eu preciso também do apoio de outros clubes, que alguns têm interesse, sim, mas outros não. Então eu acho que se não vier de uma forma dura, de cima da CBF, exigindo mais responsabilidade dos clubes, isso não vai sair. E eu acho muito injusto, Alicia, muito injusto. Porque um clube como o Palmeiras, que paga tudo em dia, eu deixo de fazer investimentos, porque o Palmeiras ele é um clube, ele é equilibrado financeiramente, mas dizer
que ele pode gastar o que tiver na cabeça, é impossível, não é viável. Não é? Eu disputo com outros clubes, eu não estou dando indireta para ninguém, porque quando eu dou essas entrevistas, está dando indireta para o clube A, B e C, não é nada disso. Nós queríamos organizar o futebol brasileiro. Então, é injusto. Então, eu deixo de contratar, não é? Por ter responsabilidade, enquanto outros clubes contratam sem responsabilidade nenhuma, zero. Não é? E conseguem resultados positivos em campo, porque você sabe, futebol é resultado. Se eu não tenho resultado, não interessa, que eu ganhei 32, a minha gestão, nós conquistamos 32 títulos de competições da Federação Paulista, Conmebol e CBF. É uma coisa histórica. A nossa gestão conquistou 7 títulos profissionais. Então, mas esquece, isso não interessa, entendeu? Tem que conquistar os próximos. Mas a gente vai continuar responsável. Eu digo sempre que o meu grande objetivo é que o Palmeiras sirva de exemplo para o futebol brasileiro. A administração do Palmeiras. E eu acho que nós estamos conseguindo. E os seus planos para o ano que vem, supondo que você seja reeleita, claro, né? Você precisa passar ainda por esse processo, mas Sim. parte também da sua campanha Sim. Envolve falar sobre o ano que vem, um ano com um calendário apertadíssimo. Sim. Se todo mundo reclamava do calendário até agora, espera só o ano que vem. Mas, como é que vocês estão se planejando do ponto de vista de contratações? Tem se falado muito sobre reformulação do elenco, sobre fazer trocas, sobre trazer ou não grandes nomes, num ano que, além de ser um ano que vai exigir bastante elenco, é um ano que tem o Super Mundial, que certamente está nos planos e no radar de todos os grandes clubes. Então, Alicia, com relação ao calendário, né? Saiu hoje o calendário de 2025. Não existe mágica, não é? Vai parar no meio do ano. Nós não queremos jogar em data FIFA, entende? Então vai apertar o calendário. E nós, o Palmeiras, nós vamos nos adaptar, sabe? E com relação a contratações, nós temos, o Abel tem as solicitações, não é, das posições que ele entende que precisamos reforçar. São muitas? Não são muitas. Não são muitas. Não. Mas esquece esses grandes nomes. Grandes nomes nós temos. Grandes nomes são nosso elenco. Não é, um jogador só não resolve. Nós precisamos continuar com um elenco forte, destemido, que não desiste nunca. Sabe? Claro, em alguns pontos nós precisamos reforçar. Mas ainda e nós sem estamos pensar no em mercado. medalhões. Não, sem pensar em medalhões. Sem pensar em medalhões. Te deu um alívio o Gabigol no Cruzeiro? Para a torcida deixar de cobrar, pedir nomes como ele? Não? Você veja, nós chegamos a negociar. Eu falei isso já na imprensa, não era um nome que me interessava bastante. Só que demorou muito a negociação. Eu sou uma pessoa muito objetiva, sabe? Não adianta usar o Palmeiras, não é, de trampolim, não é, de valores, não é, para outros clubes. Eu não vou entrar em leilão. Então, quando nós entendemos que a coisa estava se desvirtuando, eu pedi para parar, eu falei, esquece, sabe? Esquece, o que eu quero é quem venha agregar, mas é um grande jogador, tá? Eu tinha interesse, sim, tive. Eu achei que ele fosse continuar no Flamengo, tá? Nós propusemos uma assinatura de um pré-contrato, mas só que a coisa ficou se arrastando muito tempo, eu não gostei, e aí eu pedi para encerrar as negociações. Foram valores muito fora da realidade e eu acho que a gente tem que ter bom senso. Nós temos jogadores extraordinários aqui dentro do Palmeiras que lutaram e lutam diariamente conosco, então eu não vou trazer problemas, entende, aqui para o clube. Não que o Gabigol seja um problema, é um grande jogador. Mas com relação à parte financeira, eu achei uma coisa inviável. E você acha que desses jogadores que você falou, desse elenco que foi responsável, né, por anos tão vitoriosos no Palmeiras, é chegado o momento de fazer uma reformulação, de aliviar essa folha salarial para dar espaço para novos jogadores? Mas, Alicia, mas eu não vou falar, mas nem pensar. Eu tenho que te perguntar. Quem vai sair, entendeu? Isso depende única e exclusivamente,
tá? Do nosso departamento de futebol. São eles que decidem. Eu vou te falar, o futebol é muito ingrato, né? Porque quando ganha é o treinador, quando empata é o elenco, quando perde é a presidente, não é? E aí, mas o departamento, com relação às movimentações do nosso elenco, é decidido pelo departamento de futebol. Mas onde que você entra? Porque você disse que no caso do Gabigol você mandou parar. Não, sempre, a última palavra é sempre minha. Por exemplo, eu deixo caminhar. Eles sempre vão me falando, não é? Sempre conversam comigo. Pediu 10, pediu 11, pediu 12, sempre conversa. Não, e também o nome, quem é o jogador. Sempre. Aí eles me mostram, nosso departamento de scout faz um baita trabalho. E aí tem a indicação do nosso treinador também. Alguns jogadores, que eu não vou citar os nomes, são sugeridos e eu veto de cara. Eu falei, de jeito nenhum. Com base em quê? Não, com base em histórico, com base em feeling, com base... porque também a presidente, ela opina. E eu opino muito. Eu decido muito, sabe? Então, porque eu converso com outras pessoas. Então tem jogadores que eu não quero no Palmeiras, pelo perfil do jogador. E aí você veta na hora. Pela idade do jogador, pelo tempo de contrato que o jogador quer. Na hora. E aí acabou a conversa. Óbvio. Você falou que não, acabou. Óbvio. Quem decide aqui sou eu, Alicia. Sempre. Quem decide aqui, a última palavra é sempre minha. Mas por isso que, tudo bem, quando ganha, poxa, põe um pouquinho de mérito no presidente também, né? Não só quando perde, não é verdade? Mas tudo. Mas sempre com o trabalho do nosso departamento de futebol. Aí chega para mim já nos finalmente, tá? Os nomes dos jogadores, quem o nosso treinador gostaria, e aí a decisão final é minha, porque eu entro com relação a valores, porque eu que tenho que saber quanto é possível, a forma de pagamento, o tempo de contrato. E aí, porque nós temos algumas premissas que eu não quero citar aqui, sabe? Que eu já, desde que eu entrei como presidente do Palmeiras, eu chamei o departamento médico, eu chamei o diretor de futebol e já falei de cara o que eu não queria, sabe? Você não vai contar? Não, mas posso até contar, por exemplo, o departamento médico. Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. É isso. Porque eu vejo... Se o Neymar quiser vir amanhã, não vem? Não vem. Não vem. Sabe? Mas um grande jogador, tá? Mas ele vai pro Santos. Tá? Não tem problema absolutamente nenhum. Você está convencida que ele vai pro Santos? Não sei, tem que perguntar no Santos. Sabe? Não, mas aqui não veria. Então eu quero um jogador, eu quero investir num atleta que venha imediatamente. O técnico decide, você vai entrar amanhã, ele está apto para entrar, sabe? Então, aqui, o Palmeiras não é departamento médico. Eu cuido dos meus jogadores. E também tem com relação à idade, também, tempo de contrato. Então, são algumas premissas que assim que eu entrei como presidente, são premissas básicas, Alicia. Eu não sou do futebol. Eu, quando comecei a patrocinar o Palmeiras, eu nunca tinha lidado, eu era uma torcedora por causa do meu marido, mas eu nunca lidei no dia a dia do futebol. E eu me adaptei com uma facilidade incrível, porque não é difícil você administrar um clube de futebol. Não é difícil. Algumas pessoas me criticam que eu digo que eu administro o Palmeiras como empresa, mas tem que ser administrado como empresa. Tem que ser, sabe? De uma forma profissional. Aqui no Palmeiras, nós não temos nenhum impacto político. Está acontecendo essas eleições no Palmeiras, mas aqui os meus atletas, mas não são afetados em absolutamente nada. Conselheiro entra aqui na academia? Nem meu marido é conselheiro. Ele é o primeiro cavalheiro e ele é conselheiro do clube. Ele não entra aqui. Ele é proibido de entrar. Se precisar te buscar, ele te pega na porta. Não, ele pega na porta, sabe? Não entra aqui. E está correto. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho muita sorte que eu tenho uma base muito grande no conselho, que apoiam a nossa gestão. E eles entendem que essa forma é a forma correta. Eles não ficam me pressionando. Eles não ficam me pressionando por cargos. Aqui dentro do clube, do futebol, eu não tenho cargo político. Eu tenho um vice-presidente de futebol, que era desde a época do
presidente Maurício Gagliotti, que é uma pessoa que me ajuda demais, é o Paulo Bozzi, meu primeiro vice, ele fica aqui, junto comigo. Mas eu não tenho ninguém dá opinião aqui. Não tem essa promiscuidade que em outros clubes existem. Aqui não. Olha, Leila, eu te apoiei, então eu quero esse cargo. Não. Eles confiam piamente na nossa gestão. Então, isso é um facilitador. E eu tenho a maioria do conselho, que eles entendem dessa forma. Sabe? Então, é nesse caminho que a gente vai. Por isso que eu digo, não é difícil administrar. Não é difícil. É aquele, claro, na hora do jogo, é um jogo. Um vai ganhar, um vai perder. Ou vamos empatar, não vou ganhar sempre. Mas você lidando de uma forma profissional, correta, sem essa promiscuidade de empresários, você é o jogador, quem é o seu empresário? Então eu vou conversar com o seu empresário. Não tem outro intermediário. É papo reto. É assim que é feito na administração da presidente Leila Pereira. Houve um jogador que eu quis comprar, também não vou citar o nome, e aí ele já estava, ele podia fazer o contrato, né? Estava liberado. Livre no mercado. Estava livre. E estava no clube, mas estava dentro daqueles 6 meses, né? E aí eu perguntei para o meu diretor, falei, quem é o empresário dele? Meu diretor, Leila, eu não sei, né? Falei, procura saber. Liga, pergunta, né? Aí tava aquela coisa, né? Que não se sabia que era o empresário. Eu falei, ô Anderson, arruma o telefone do rapaz, tá? Eu só ligo para o jogador quando o jogador está livre. Nós nunca assediamos jogadores de clubes. Nunca. O jogador está livre, então a gente pode falar com ele. Não é? Eu vou perguntar para ele, quem é o seu empresário? Não é papo reto, não é? Aí me arrumaram o telefone do rapaz. Eu falei, liga lá, fala que a presidente vai ligar para ele. Eu vou falar com ele. Porque ele podia achar, mas será que é a presidente mesmo, não é? E aí eu liguei para ele. Eu falei, filho, eu tenho interesse que você venha para o Palmeiras. Quem é o seu empresário? Que tem tanta gente aparecendo, com quem eu posso falar? Aí o menino falou, com essa pessoa. Então é isso, Alice. Futebol é simples. O pessoal que complica. Sabe por que complica? Porque o futebol é muito permissivo. Tudo é possível no futebol. Sabe? Essa violência horrorosa, e não acontece absolutamente nada. Esses clubes quebrados, não acontece absolutamente nada. Então tudo é permitido. Então os oportunistas aparecem e complicam o que é extremamente simples. Liguei pro... Eu liguei não, o diretor que ligou. Né? Peguei o nome do rapaz, o telefone, e o meu diretor ligou. Aí negociamos, mas infelizmente não deu certo. Você queria, mas não deu certo. Não deu certo. Um nome que deu certo, tem dado certo as renovações, é o Abel. É impossível dissociar a sua gestão do que muita gente chama de a era Abel Ferreira. Queria saber 2 coisas, né? Que importância você dá para a manutenção do Abel, inclusive para a sua sustentação política e para esses resultados. E se você consegue avaliar de fora, friamente, essa era como a era Abel ou a era Leila Pereira? Eu vou dizer, Alicia, é uma era Palmeiras, é uma era vencedora porque o Abel não vence sozinho. Ele precisa do elenco, ele precisa dos jogadores. Então, por isso que eu sou contra você enaltecer quem quer que seja num esporte coletivo como é o futebol. Você não consegue nada sozinho. Você tem que valorizar o conjunto. Mas isso o Abel valoriza muito, tá? Demais. Porque as pessoas colocam nele, não é, todo o mérito. Mas ele sabe que ele é muito bom, mas também a nossa equipe é muito boa. Nossa equipe é muito combativa. Mas é a sua prioridade sempre mantê-la? Prioridade número 1 dentro do futebol? Olha, seria sim, seria. Eu sempre quis... ele sabe disso. Foi uma grande felicidade que eu tive, foi renovar. Aliás, a gente anunciou no dia daquela coletiva com as mulheres, sim, né? E você viu, a nossa coletiva foi tão bombástica que a renovação do Abel até ficou para segundo plano, não é? Mas eu fiquei muito feliz. Eu não tenho dúvida que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Mas também ele conta com um clube extremamente organizado, com um elenco muito unido, com uma presidente muito firme, que honra com seus compromissos,
que não tem medo de absolutamente nada, que blinda totalmente tanto o elenco quanto a ele. Ele sabe, e o elenco também, que ele pode contar com a presidente, que eu sou firme. Então, tudo isso, todo esse ambiente. E outra coisa, nós temos profissionais aqui em todas as áreas, que inclusive eu já até pedi para o nosso pessoal que eu queria fazer uma matéria na TV Palmeiras, falando de todos os profissionais que aqui trabalham, que tudo isso faz com que, né, o Palmeiras seja vitorioso. Então, não é uma pessoa, não é só o Abel, é o conjunto, tá? Mas eu não tenho dúvida que a minha prioridade, sim, se eu for reeleita presidente do Palmeiras, eu gostaria muito que o Abel ficasse conosco até pelo menos o final do meu segundo mandato, se eu for reeleita. Mas isso eu vou conversar com ele. Eu já falei isso 500 vezes na imprensa, mas nunca falei pessoalmente com ele. Ah, já. Mas ele sabe também que aqui é tudo na paz, tá? Estresse é só do muro para fora, do muro para dentro. É todo mundo, né, muito calmo? Não, mas olha só, a gente procura que o ambiente seja um ambiente saudável, sabe? Mas não é porque é um ambiente saudável que falte profissionalismo, falte vontade. Ninguém está aqui a passeio, isso aqui não é um resort, tá? Todo mundo aqui trabalha muito, Alicia, muito. Por isso, quando a gente não conquista algum título, quando a gente é desclassificado, eu fico assim muito chateada, porque eu sei a dedicação dos profissionais, dos atletas, de todo mundo aqui. A minha dedicação. Então, eu fico com assim, eu falei, puxa vida, a gente trabalha tanto, todo mundo aqui trabalha demais. Porque quem não trabalha demais aqui, eles têm certeza absoluta, não vai ficar aqui. Porque eu não deixo, eu não sou corporativista. E você, esse ano, digamos que o ano acabasse hoje e o Palmeiras não fosse campeão brasileiro, tivesse o Campeonato Paulista, as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, né, Botafogo e Flamengo, você consideraria esse ano um sucesso, um bom ano para o Palmeiras? Não vou dizer que foi um sucesso, claro que não vou dizer. Seria um sucesso se a gente tivesse conquistado mais alguma coisa, claro que não. Eu sou uma mulher que eu tenho os pés no chão. Nós lutamos por todos esses títulos, estamos lutando ainda, que nós não desistimos. Sim, claro. Nunca. Não é? Estamos lutando pelo brasileiro, não, mas pelo investimento que a gente faz, pelo trabalho, pela dedicação que todos nós temos aqui. É óbvio que a gente esperaria, eu esperaria ter conquistado, não só eu, tá? Todos nós, mais alguma coisa. Mas é o futebol, minha cara amiga. A gente não vai ganhar sempre. Aliás, isso eu falei com o Abel, ele estava assistindo o último jogo do feminino comigo, e aí ele falando comigo, Leila, no futebol é resultado, se a gente não traz resultado, a gente está fora. Eu falei, Abel, menos, tá? Menos. Não é assim, puxa vida, nós ganhamos muito, Alicia, muito, sabe? Nós, olha, minha filha, o nosso elenco, o nosso treinador está com gordura de sobra, sabe? Então, eu encaro isso com muita naturalidade. Mesmo com as cobranças da torcida, como é que você encara essas cobranças diante de um cenário tão vitorioso? Eu não esquento a cabeça, porque eu sei o trabalho que a gente tem aqui dentro. Sabe? Alicia, se eu for administrar o Palmeiras com as solicitações, com os anseios da torcida, minha cara amiga, eu não estaria aqui, não teria nenhum profissional aqui, eu não posso fazer isso. Não, imagina, eu não esquento a cabeça. Eu vou te falar mais, com relação à torcida,